Greves atrás de greves em vários setores. É isto que tem marcado o dia-a-dia de Portugal. Na última semana, foi a vez dos transportes, comboios parados e inúmeros passageiros à procura de alternativas. O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante, SFRCI, envia um pré-aviso da greve parcial nos comboios de longo curso da Comboios de Portugal, CP, entre os dias 3 e 13 de novembro, onde denuncia o incumprimento de acordo laboral e a falta de condições de segurança. Lê-se numa notícia divulgada pela agência Lusa. No comunicado enviado à Lusa, o SFRCI lembrou o acordo celebrado no dia 25 de julho de 2023 com a CP, que previa, entre outras matérias, a humanização das escalas de serviço dos revisores e que, segundo o sindicato, ainda se continua por cumprir na totalidade. O sindicato denunciou ainda questões graves de segurança para as quais tem alertado a empresa, mas não tem tido qualquer tipo de resposta. Relata casos em que a dimensão dos comboios excede a das plataformas de embarque e desembarque nas estações e ainda a sobrelotação dos comboios, situações que colocam em risco a segurança dos utentes e dos trabalhadores. Passados 2 anos e 3 meses, 27 meses, o Conselho de Administração da CP continua a não cumprir integralmente o que foi acordado, mantendo em algumas escalas de serviço práticas que contrariam o compromisso assumido, apontou ainda o sindicato. Segundo a Lusa, a direção do SFRCI disse ter feito tudo para que o acordo fosse cumprido. No entanto, o Conselho de Administração da CP tem reiteradamente recusado concluir o processo em desrespeito pelos trabalhadores e pelos compromissos firmados. No que diz respeito também às questões de segurança, há ainda denúncias dos trabalhadores operacionais sobre vários problemas nas carruagens utilizadas nos comboios intercidades. As greves nos transportes representam uma situação já bem conhecida dos portugueses. A Ministra do Trabalho declarou que em 2025 o setor dos transportes apresentou 476 pré-avisos de greve e que o transporte é um dos setores com mais paralisações. O que é que precisa de ser feito para evitar que estas greves aconteçam? Portugal não está a responder como deve aos diversos setores? E você, já foi afetado por alguma greve? Hoje, em debate público, vamos abordar a greve dos transportes. Queremos que também participe e que nos dê a sua opinião. Uma ótima noite a todos, mais uma vez juntos, e o debate está no ar. Nós sempre trazemos temas para que você debata, participe conosco, temas que tragam algum tipo de reflexão, e hoje vamos falar de um tema que é até uma utilidade pública, greve nos transportes. Teremos a participação daqui a pouquinho da advogada especializada no setor de transportes, a doutora Adriana. Daqui a pouquinho ela vai estar conosco em direto. E também o senhor Paulo Santos, ele é representante do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários. Vai falar também um pouquinho sobre essa questão das greves nos transportes. E você pode entrar em contato conosco também, ligar e participar pelo 218-368-008. O que você pensa sobre essa questão da greve dos transportes? Realmente é um direito a ser exercido, atrapalha toda a gente? O que você pensa? Resolve? Não resolve? Ajuda? Atrapalha? O debate está no ar. E você pode participar também pelas nossas redes sociais. Eu vou colocar as nossas enquetes, as perguntas que já estão lá no nosso Instagram do Debate Público, aliás, do Unifé TV. Você vai lá no Unifé TV, no Instagram, e tem as nossas enquetes. Pode colocar a primeira, por favor? Acha justa a greve dos transportes? Você acha justa? Aliás, a primeira pergunta é se você já foi afetado, me perdoe. Foi afetado pela greve dos transportes? Sim, muitas vezes, poucas vezes ou nunca. Pode colocar a segunda? Acha justa, agora sim, a greve nos transportes? Sim, trata-se de lutar
por os direitos, não prejudica muita gente ou não tem opinião. Próxima tela. Para si, estas greves trazem mudanças positivas, ajudam a melhorar as condições do país, não mudam nada, fica tudo igual, ou prejudica a vida das pessoas. Temos mais uma. Na sua opinião, o que podia resolver essa situação nas greves do país? As nossas enquetes todas estão lá no Instagram e no Facebook do Unifé TV. Na noite de hoje, pastor Gelson, mais uma vez, para debater esse assunto muito importante e também muito polêmico. Boa noite. Exatamente. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. E essencial, né, de se falar, bispo, porque quando se para, né, o transporte público, para a vida de muita gente, para a vida de muitos funcionários, muitos idosos, muitas pessoas que dependem que a única forma de se locomover é o transporte público. Então, no debate de hoje, muitos assuntos serão abordados, especialistas estarão falando justamente para chegarmos a um ponto de situação que ajude a resolver, porque já são muitos pedidos, né, bispo? A gente acompanha na matéria, 476 pedidos de aviso de pré-greve. É só esse ano, né? Exatamente. 471. É muita coisa. É muita coisa. Meu Deus, e o senhor estava falando das pessoas que são prejudicadas quando acontece a greve. Por outro lado, é um direito, sim. Existe o direito indiscutivelmente da manifestação, da greve, quando não chega em um acordo. Só que tem que haver um equilíbrio, um consenso e algo a ser feito para resolver, porque sofre-se dos dois lados. E muitas vezes há a greve e não chega a ser um consenso. Há a greve e não chega a solução. Né? Na maioria das vezes, infelizmente, é o que nós temos acompanhado. Há muitas propostas, há muitas discussões, mas, ao fim, ao cabo, não se chega a nenhuma solução. E aí a gente vê de tempos em tempos essa situação, conforme o senhor falava, salários defraudados, funcionários insatisfeitos, cargas horárias extremas, e aí falta de manutenção, e é uma série de coisas, uma avalanche de problemas que com certeza será falado hoje aqui no programa. Carruagens que não estão de acordo, exatamente. Enfim. E às vezes, feito o acordo, o sindicato trata com todos os envolvidos e na hora de executar, não chega, né? Não chega. Foram 27 meses que passaram desde a última tratativa. Enfim, vamos conversar com o senhor Paulo, ele é representante do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, o SINFB, que está conosco. Boa noite, Paulo. Um prazer tê-lo aqui conosco no programa, viu? Seja bem-vindo ao debate. Olá, boa noite. Boa noite. Explique para nós como é que surgiu o Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, por favor, Paulo. É assim, o sindicato surgiu em 1991. Teve origens muito modestas, começando por defender as classes mais desfavorecidas na altura na CP, que eram o pessoal das manobras, o pessoal de auxiliar de manobras, encarregados de manobra, passagens de nível. Basicamente começou por aí. Depois, através de um bom trabalho que foi efetuado, o sindicato foi crescendo, estando hoje a representar a grande maioria das categorias existentes na CP e em outras companhias que operam a nível ferroviário em Portugal. Certo. E a função, para quem está em casa entender melhor, perceber melhor, a função hoje do sindicato, qual seria? Assim, a função do sindicato passa sempre por tentar garantir os direitos dos trabalhadores, sempre de uma forma equilibrada, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, garantir os direitos dos trabalhadores sem que também olhemos para as empresas, não é? Isso seria um bocadinho insensato da nossa parte, porque não adianta de nada nós conseguirmos todos os mais direitos para os trabalhadores se for para no mês a seguir falir a empresa, não é? Por isso, às vezes existe um bocado aquela ideia que os sindicatos só existem para reivindicar os direitos dos trabalhadores, mas existe sempre o bom senso do que é que estamos a reivindicar, se está enquadrado ou não com o que as empresas podem também oferecer. Claro. Vamos esclarecer para o público, Paulo, o que hoje está sendo, o que se está a reivindicar, o que é preciso melhorar. Na sua opinião, você que é representante do sindicato, você vê toda a gente a falar, o que precisa melhorar
que está sendo reivindicado, o que precisa melhorar de fato para resolver a questão hoje dessas greves que nós sempre estamos a ver? É assim, para começar temos que recuperar um atraso que foi criado na ferrovia a panorama nacional, não é? Foram muitos anos de desinvestimento dos mais variados governos que passaram ao longo destes anos, e isso reflete-se na qualidade do serviço com que nós conseguimos oferecer aos passageiros. Se durante estes anos todos houvesse um acompanhamento do como houve a nível europeu de investimento na ferrovia, se calhar seria mais fácil agora nós conseguirmos ter uma CP competitiva e termos uma oferta mais adequada para os clientes que viajem todos os dias. O que é necessário neste momento é investir na ferrovia. Nós estamos a trabalhar com comboios muito antigos, material muito antigo, porque houve um desinvestimento muito grande ao longo dos anos. E quando os trabalhadores vêm reivindicar, embora as pessoas pensem que estamos a falar só de dinheiro, também estamos a falar de investir na própria empresa, porque foi como lhe disse há bocado, não nos adianta de nada estar a reivindicar salários e tudo mais que são justos, porque os salários também levaram cortes muito grandes por causa das intervenções que houve da Troika, e daí para a frente esteve tudo congelado e os salários estagnaram completamente. Mas não reivindicamos só isso, reivindicamos também que haja um investimento na empresa para que a empresa se fique mais sólida e consiga oferecer um serviço melhor aos passageiros, porque se os passageiros estiverem satisfeitos, a própria empresa vai crescer e vai conseguir criar melhores condições para os trabalhadores que lá laboram, não é? Perfeito, Paulo. Essa questão do equilíbrio, né? Se todo mundo estiver satisfeito, então não haverá problema se toda a gente está acertada, não é? Eu vou... Exatamente. Eu vou voltar consigo já, Paulo, para falarmos mais sobre esse assunto. Sim. Eu vou apresentar a doutora Adriana, que está conosco também. Ela é advogada especializada no setor dos transportes e também está conosco em direto para falar um pouco mais sobre essa questão das greves também. Eu não sei se já estou conectado com a doutora. Olá, doutora Adriana. Muito boa noite. Olá, boa noite. Prazer recebê-la aqui no programa Debate Público. Eu gostaria de perguntar para a senhora essa questão. Quando nós falamos em greve, nós falamos de um direito. Será que a senhora podia explicar, até para quem está em casa, como que uma greve pode ser convocada e quais são os direitos daqueles que fazem a greve? Bom, antes de mais, boa noite a todos. Aproveito para agradecer o convite para estar presente neste debate, que acho que realmente é um debate muito importante nesta altura, até porque estamos aqui à porta de uma greve geral, não é? À partida acontecerá no dia 11, portanto acho que é um tema muito pertinente e naturalmente para mim é uma excelente oportunidade, porque como me dedico essencialmente à área dos transportes rodoviários, passageiros, TVD, enfim, é um tema com o qual eu tenho aqui bastante contacto. Posto isto, e respondendo aqui à questão, efetivamente a greve é um direito que está previsto na Constituição Portuguesa, ou seja, regra geral, quando temos uma greve, essencialmente é para reivindicar melhores condições laborais. Isto não é, pegando aqui naquilo que disse há pouco o Paulo, não é efetivamente apenas uma questão de salários, falamos de uma série de condições de trabalho que são reivindicadas constantemente, como temos vindo a assistir. O facto do direito à greve ser um direito constitucionalmente consagrado significa que é um direito fundamental e é irrenunciável. Ou seja, se eu quiser fazer greve, ninguém pode proibir-me de o fazer. Da mesma forma que ninguém pode obrigar ninguém a participar numa greve quando essa pessoa não o queira fazer. As greves, para serem, digamos que legais, lícitas, têm que cumprir algumas regras. Desde logo, quando falamos, por exemplo, numa greve que afeta o setor dos transportes, por este ser um setor que é considerado um setor essencial e imprescindível, tem que haver sempre, por exemplo, os serviços mínimos. Estas greves têm sempre que ter um pré-aviso mínimo de 10 dias. Isto significa que estes 10 dias vão dar tempo para as entidades, o governo, os envolvidos, no fundo, chegarem aqui a um consenso relativamente a estes serviços mínimos para garantir que não há uma paralisação a 100%.
Até porque aqui falamos de transportes, mas podemos estar a falar de muitos outros setores, como o setor da saúde, o setor da segurança, em que seria ainda mais impensável termos uma paralisação a 100%. Obviamente que estas greves causam impacto, grande impacto, até porque como os trabalhadores não são obrigados a declarar com antecedência se vão ou não aderir a esta greve, normalmente nós, digo comunidade em geral, só temos noção da grandiosidade desta greve, não é? Deste impacto, quando os próprios sindicatos fazem as previsões. Portanto, quanto maior a adesão, mais impactos terá. Mas a intenção da greve é precisamente essa, não é? É causar impactos para pressionar a negociações. É chamar a atenção realmente para, eu estou aqui, eu preciso ser ouvido. Conversamos, não resolveu, então é uma, digamos assim, uma pressão que é feita para chamar a atenção de quem é necessário. Agora, uma pergunta, doutora. Em caso de cancelamento, de atraso devido à greve, os passageiros têm algum tipo de direito, reembolso ou compensação quando isso acontece? Sim, têm. De uma forma geral, em todos os modos de transporte, o passageiro tem sempre direito à informação. Seja a informação sobre os atrasos, sobre os cancelamentos, como a informação sobre os direitos que tem e como é que os pode exercer. As próprias operadoras, aqui independentemente de estarmos a falar de transporte ferroviário, rodoviário ou até aéreo, são obrigadas a prestar essa informação. No caso concreto aqui das greves no transporte ferroviário, portanto nos comboios e nos metros, há efetivamente aqui algumas possibilidades de reembolso e de compensação. Sendo que no caso da compensação, a lei exige que esta compensação só exista quando há razões que são imputáveis ao operador. O que é que acontece? Na maior parte das situações, a greve não é considerada uma situação imputável ao operador. Aliás, a CP, no próprio site, tem lá essa informação, que não há indemnização no caso de existir uma greve e, portanto, haver um cancelamento ou um atraso. Por outro lado, há sim, sempre, direito ao reembolso. Perfeito. Doutor, eu vou voltar daqui um pouquinho com a senhora para falarmos mais sobre esse assunto. Nós vamos agora a uma matéria. Nossa repórter nossa equipa esteve na Estação do Oriente, em Lisboa, para saber as consequências que as paralisações causam na vida dos portugueses. Algumas pessoas acham que atrapalham, outras estão a favor. Vamos acompanhar essa reportagem, já voltamos. Hoje estamos juntos à Estação do Oriente em Lisboa para saber quais as consequências que a paralisação dos transportes tiveram na vida dos portugueses. Vários foram os comboios supridos e vários foram os incómodos causados aos portugueses. No passado dia 3 de novembro, segunda-feira, a Rede Expressos CP anunciou paralisação parcial da atividade. Uma greve que envolveu todos os comboios intercidades e que limitou a vida dos portugueses. Esta paralisação durou até dia 13 de novembro e foi convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante. Em declarações à agência Lusa, o presidente do sindicato, Luís Bravo, afirmou que até dia 13 de novembro as supressões seriam parecidas a dia 3 de novembro, primeiro dia da paralisação. Em causa esteve a denúncia do incumprimento do Acordo de 2023 sobre a humanização das escalas e alegadas falhas de segurança, como a sobrelotação e o uso de carruagens incompatíveis entre si. Costuma andar de transportes diariamente? Sempre. Acha que prejudica de alguma forma a vida dos portugueses esta greve de transportes? Não prejudica, antes pelo contrário. Ajuda a que as pessoas se unam por um bem maior. Costuma andar de transportes diariamente? Costumo quase todos os dias. E qual é que é a sua opinião sobre a greve atual dos transportes públicos? Acha que prejudica de alguma forma a vida dos portugueses? Qual é que é a sua opinião? Na minha experiência realmente não me atrapalha assim muito porque os meus horários são bem definidos, mas acredito que quem trabalha e vai de manhã todos os dias, que não é o meu caso, até possa ser prejudicial a altos níveis até. Por exemplo, eu a nível escolar preciso várias vezes e para justificar faltas os professores não aceitam, acredito que seja o caso de muitos jovens, mas esse é o maior caso mesmo para mim. E, no geral, acha que as greves mudam alguma coisa, ou seja, acha que são a melhor maneira de lutar a favor dos direitos dos trabalhadores? Agora com as eleições, se calhar os
Se calhar as pessoas do poder se calhar vão ter isso na cabeça e mudar alguma coisa, mas ultimamente não tenho visto grandes mudanças. Portanto, acha que as greves não são a melhor forma para lutar a favor dos direitos dos trabalhadores, é isso? Acho que é a única forma. Não posso queixar muito porque realmente tenho o passo jovem, certo? A nível mais de adultos, acima dos 25 anos. Acredito que tudo que seja dinheiro para pôr de parte, nós sabemos que não está fácil hoje em dia, e todo o dinheiro que não vai para o orçamento mensal, que seja extra, não é? Pode impactar seriamente. Portanto, acaba por prejudicar um bocadinho as poupanças dos portugueses. Seriamente, claro. Qual é que é a sua opinião sobre a greve de transportes atual? Acha que prejudica de alguma forma a vida dos portugueses? Eu tenho a sensação, na minha opinião, que prejudica sim, dada a minha experiência. Muitas vezes impacta quando tenho que ir ter aulas na universidade, porque apanho diversas vezes o comboio até Alcântara Terra e muitas vezes não consigo chegar. No geral, acha que as greves mudam alguma coisa? Acha que são a melhor forma ou a melhor maneira de lutar a favor dos direitos dos trabalhadores? Depende também da disponibilidade dos patrões de ouvir os empregados, e acho que sim, no geral sim, acho que ajuda. Greves como estas impactam a vida de uma sociedade. E por mais que seja por uma boa causa, todas as paralisações em prol de melhores condições trabalhistas impactam a rotina de quem utiliza estes transportes. Daqui a pouquinho nós vamos colocar as pessoas a falar nas ruas aqui de Lisboa sobre essa questão, as opiniões das pessoas. Deixa eu conversar novamente com o Paulo aqui, ele que é representante do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários. Inclusive, só dizer a todos que a linha está aberta, caso você que está em casa queira ligar, falar, fazer uma pergunta, entrar aqui em direto, o debate é público. Você pode ligar pelo 218-368-008, ok? Paulo, uma pergunta, o que é preciso mudar? A carreira dos maquinistas, a nossa rede de transporte, remuneração, os pontos principais que você poderia apontar assim, olha, se esses pontos aqui fossem resolvidos, os principais, nós teríamos realmente um acordo para andar, para a coisa desenvolver e não ficar só nas conversas, né? Pelo que eu entendo, já houve várias reuniões, várias tratativas, mas sempre há um ponto ou outro. Quais são os principais pontos, por favor? Sim, acho que devíamos separar aqui este tema em duas partes, que é uma coisa são o que a empresa pode cumprir e deve cumprir com os trabalhadores, e outra coisa é o que é que o governo pode fazer para tornar a empresa melhor para quer os trabalhadores, quer as pessoas que usam os transportes. Falando na primeira parte entre trabalhadores e empresa, acho que ao longo dos anos os acordos foram sempre feitos quase pelo mínimo, ou seja, há uma expectativa criada perante os sindicatos, mas depois quando vamos à parte mesmo de aplicar o que é negociado, geralmente é sempre muito abaixo das expectativas criadas. Essa parte seria a parte em relação à empresa-trabalhadores. Era melhorar a nível salarial, a nível das condições de trabalho, mas não pelos mínimos, mas sim criando, ou seja, ser mais ou menos de acordo com as expectativas criadas. Em relação a criarmos melhores condições para quem usa os transportes, aí terá que haver um investimento grande do governo, quer a nível de infraestrutura, quer a nível de compra de comboios, porque como disse há bocado, houve ainda agora um reforço, ou seja, um aumento de oferta com a criação de Passe Verde, mas nós não temos comboios para reforçar a oferta, ou seja, isso ainda veio congestionar muito mais. Veio criar insatisfação nas pessoas, porque já vemos pessoas a dizer que querem reservar lugar e não conseguem. Os comboios estão constantemente lotados. Ou seja, houve uma medida que seria boa, mas teria que ser feita ao contrário. Ou seja, primeiro tínhamos que criar oferta para depois conseguirmos criar procura. Não é? Porque vocês veem os comboios superlotados, a CP tenta desdobrar o material da melhor maneira que consegue para colmatar os serviços que têm que ser feitos, mas como as pessoas se vão queixando, neste momento é insuficiente. Por isso acho que temos aqui um tema que deve ser dividido em duas partes. Primeiro, empresa-trabalhadores, que é cumprirem com o que prometem e não prometerem e depois haver um mínimo.
e a parte do governo que, à imagem do que é feito pela Europa, tem que investir mais a nível de estrutura e a nível de composições. Perfeito. Essa questão de conversar e resolver. Pelo que eu vi, a doutora falou que nós teremos uma nova greve no mês que vem. Essa greve... Dia 11. Dia 11, não é? Ela envolve também... Correto. Ela envolve também o transporte? É uma paralisação geral? Sim. Antes de mais, convém especificar que o SINFB, tal como diz a Cicla, é um sindicato independente. Ou seja, a greve que vai haver para o próximo mês foi convocada por 2 centrais sindicais, não é? Houve um convite de uma dessas centrais sindicais ao SINFB de participar nessa greve geral, porque todas as medidas que impactem no Código Geral de Trabalho, mais tarde ou mais cedo vão impactar no acordo de empresa existente na CP, não é? Ou seja, embora diretamente essas cláusulas não estejam no acordo de empresa da CP, quando houver negociação há sempre uma comparação e uma tentativa de aproximação entre o que é acordado com os trabalhadores da CP e o que existe no Código Geral do Trabalho, não é? Por isso, nós, devido a algumas cláusulas que estão a ser negociadas, que são prejudiciais para os trabalhadores, o SINFB estará presente na greve de dia 11. Não sendo uma greve totalmente ligada aos transportes, porque como é anunciada é uma greve geral, essas cláusulas que estão a ser negociadas pelo Governo também têm impacto nos trabalhadores da ferrovia. Então impacta diretamente as ferrovias, então vão estar presentes também nessa greve. Exatamente. Perfeito. Paulo, eu já volto consigo daqui a pouquinho. Vou Sim. fazer mais algumas perguntas para a doutora Adriana, mas antes eu quero colocar as opiniões das pessoas nas ruas de Lisboa. Nós vimos essa questão, pastor Gelson, que o que o Paulo colocou agora. Algo é acordado na reunião, né? É feita a greve. Se faz a reunião. Tem um acordo. Então paramos a greve, vamos seguir em frente. Quando vai ser noticiado, então eu percebo, pelo que foi falado aqui, que o que é noticiado é diferente do que foi acordado. Então, cria realmente uma insatisfação, né? E isso tem sido uma constância, né? Porque assim como aumenta o número de passageiros anualmente, porque há algumas fontes aqui que o número de passageiros, por exemplo, de 2024 foi maior face ao 2023 e assim sucessivamente. Cerca de quase 1,5 milhão de pessoas utilizam transporte público diariamente em Portugal. E se houver algum ajuste, eu peço que os especialistas ajudem, mas o senhor vê que é uma multidão. E do outro lado tem as empresas e o governo. Quer dizer, se não houver um acordo realmente, uma solução, não há um desenvolvimento social. Começa a se prejudicar, né, as pessoas, começa a se prejudicar os funcionários e aí se torna uma bola de neve. E uma coisa que o Paulo falou sobre a questão da Europa, Portugal, porque é uma vitrine, né? Tudo que acontece aqui é noticiado. Então, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado para realmente resolver a questão. Claro, não vai se resolver assim, mas tem que se resolver. Nós vamos agora às ruas de Lisboa, saber o que as pessoas falam sobre essa questão. Se atrapalha, quem se sente atrapalhado. Vamos lá. Qual é que é a sua opinião sobre a greve de transportes atual? Acha que prejudica de alguma forma a vida dos portugueses? Assim, prejudica sempre, mas também temos de ter em atenção os direitos dos trabalhadores e tudo aquilo que está implícito. Claro que os transeuntes, que os passageiros queixam sempre, mas temos que perceber toda esta dinâmica, toda esta situação. No geral, acha que as greves mudam alguma coisa? Acha que são a melhor maneira de lutar a favor dos direitos dos trabalhadores? Esta é a única forma mesmo, porque com o novo pacote laboral o que vai acontecer é uma tomada de assalto àquilo que são os direitos dos trabalhadores. Portanto, se o direito à greve não existir, é quase como silenciar a voz dos trabalhadores. Isso é extremamente penalizador, até mesmo para a própria sociedade, para a sociedade em geral. Eu posso dizer, no meu caso, a mim atrapalha-me muitas vezes, porque eu depois atraso as coisas e depois a maior parte das pessoas é tudo a empurrar para os meios de transportes que há livres. E depois é sempre umas confusões horríveis. Costuma andar de transportes diariamente? Todos os dias.
Qual é que é a sua opinião sobre a greve dos transportes atual? Acha que prejudica de alguma forma a vida dos portugueses, a sua vida? Prejudica bastante, não é? Que as pessoas estão habituadas a apanhar aquele tipo de transportes e depois chegam atrasadas ao trabalho ou então muitas das vezes não têm hipótese de ir trabalhar, não é? Isto realmente prejudica a toda a gente. É assim, eu não sou contra as pessoas fazerem greve, só que também tenho que pensar nas pessoas que vão trabalhar, não é? Eu acho que é um bocado assim, porque é assim, toda a gente tem direito a expor a sua opinião e se as pessoas não estão mal, acho bem que o digam. Só que, ao fim e ao cabo, acaba por prejudicar as pessoas que não têm culpa nenhuma daquilo que se passa, não é? Porque eu percebo as pessoas, muitas das vezes porque recebem menos, porque não têm condições e essas coisas todas, que nós já sabemos que em Portugal, infelizmente, falta-nos muita coisa aqui e temos um ordenado muito baixo, não temos muitas condições, então de saúde está um descalabro. De saúde, então, está uma coisa que se vê nas notícias como é que as coisas estão neste momento. Eu concordo que o façam, mas é assim, se calhar se falarem e tentarem arranjar um acordo, se calhar evitam um bocadinho das pessoas fazerem as greves, não é? Os prós e os contras, é os transtornos que as pessoas têm, não têm nenhum benefício em ter, eles estão no seu direito de fazer as greves como toda a gente, mas a nível das pessoas que estão a usufruir desse transporte não conseguem ter benefício nenhum. Não acha que haja benefícios das greves de transportes? Eles conseguiram tudo o que queriam. Eu não estou muito dentro do assunto, mas é assim, eu não sei se eles conseguiram ter, ao fazer as greves tantas vezes, se conseguem ter o objetivo que querem ter. Até agora, se tivessem conseguido, não continuava a existir tantas greves consecutivamente. Tem conhecimento das medidas impostas para aliviar os incómodos causados por esta greve à população? Não, para ser sincero, não. Uma delas foi o reembolso dos bilhetes dia 3 de novembro à população, quem comprou previamente o bilhete, e a outra foi, como foi uma greve parcial e não total, houve diminuição de carruagens e não a inibição da passagem realmente dos comboios. Acha que, de certa forma, estas duas medidas acabaram por minimizar os danos causados pelas greves às pessoas? Sim, na parte de serem reembolsados, por exemplo, dá a opção em termos monetários de optarem por outros meios de transporte. Sim, diria que foi, nesse caso, foi uma boa medida. E a diminuição de carruagens, acha que ajuda também ou não? Nesse caso, a meu ver, os transportes já vão muito sobrelotados e a diminuição de carruagens nisso não é uma boa medida. Ok, há o transporte, mas há muitas pessoas que, por exemplo, não conseguem entrar nas carruagens por causa disso. Sim, as vantagens é uma chamada de atenção para com o governo e para com as instituições, que é necessário melhorar não só os transportes, como a qualidade também dos próprios transportes, para dar mais possibilidade aos trabalhadores até de se dirigirem ao trabalho. A maior parte deles fazem-no para isso. Os contras portanto, é o tal problema que coloca-se sempre em causa aquilo que é a ida para os trabalhos e ida para o tempo de lazer até, mas temos que conciliar, temos que perceber todas essas situações e tentar entender as duas partes. Pronto. Apesar de haver os prós e os contras, é sempre um ponto a favor estas greves para si? Sim, eu acho que sim, na questão dos trabalhadores sim, e até da própria sociedade, porque se não havendo este tipo de situações, é como eu disse há pouco, é quase como não legitima o direito ao trabalhador de contestar, de tudo isso. Por isso é que eu acho que é vantajoso, sim, eu acho que é vantajoso. Acha que os portugueses tiveram de tirar ao seu bolso alguns euros para o uso de táxis e outros meios de transporte? Qual é a sua opinião? Do tempo que eu andava a trabalhar nos transportes o dia inteiro, eu ouvia sempre muita gente dizer que tinha que desembolsar para apanhar TVDE ou para apanhar outro tipo de transportes e tinha que custear do seu próprio bolso. Por isso é que eu acho que este tipo de situações são boas, pelo menos para alertar as empresas de transportes e o governo que as situações não podem continuar, porque senão é penalizador até mesmo para a própria sociedade e para o mercado de trabalho também. E acha que é mais penalizadora para quem faz greve ou para a população que está a sofrer dessa greve? É mais penalizador para a população, é um facto, mas também é para os trabalhadores que pertencem a essas instituições, que também perdem o salário e perdem tudo isso. Eu noto aqui, o pastor Gelson, que as pessoas elas estão bem conscientes nas suas opiniões. Elas entendem, percebem que realmente atrapalham, mas são a favor no que diz respeito a criar uma situação para que algo possa ser feito em favor
dos trabalhadores, né? Os direitos laborais de cada um deles. Exatamente. Esses movimentos, eles existem para denunciar realmente, né, Bispo, essa falta de resposta, a degradação, né, do suporte para os trabalhadores. E a única coisa que falta realmente, porque todos sabem, né, da fragilidade, das necessidades do setor, o que falta realmente é colocar em prática, arregaçar as mangas e colocar para funcionar as soluções, porque as soluções são apresentadas. Eu creio que não seja difícil, né? Porque são apresentados, são vários pedidos, são várias reivindicações, são vários sindicatos aí envolvidos apresentando propostas. Vamos falar com quem entende. Deixa eu perguntar para a doutora Adriana essa questão que o pastor Gelson colocou aqui, doutora Adriana. Tudo bem, não deve ser uma coisa tão simples assim, mas qual que é a maior dificuldade para se chegar em um acordo onde todos fiquem pelo menos satisfeitos? Eu entendo, no mundo dos negócios tem uma máxima que diz que um bom negócio é quando todos os envolvidos não ficam 100% realizados. Então, ninguém está 100% feliz, então deu certo. Eu entendo que nunca vai ser perfeito. Não temos o perfeito, não temos o ideal. O que seria o possível para resolver, então, essa questão? Porque teremos mais uma paralisação total agora, em dezembro. E, repito, é o direito. Eu divido também minha opinião com as pessoas que falaram. É um direito, tem que ser exercido, tem que ser usado. Mas o que poderia ser feito, na opinião da senhora, que é especialista no assunto, para resolver de vez essa questão? Bom, essa é uma questão mais política do que propriamente jurídica, não é? Porque nós, a nível jurídico, temos assistido a uma evolução, no caso em concreto do direito de trabalho, que é cada vez menos permissiva ao empregador. Daí até estas propostas que o Governo fez agora e que vão levar, em princípio, a esta tal greve geral do dia 11 de dezembro. O que aconteceu aqui foi que nós passamos a nível, isto naturalmente é a minha opinião, mas nós a nível laboral passamos de um sistema muito arcaico em que havia, atrevo-me a dizer, alguns abusos até por parte de alguns empregadores que podiam e aconteciam tudo, para o extremo oposto, em que neste momento não se pode nem se faz nada. Isto faz com que as empresas naturalmente acabem por ter mais alguma dificuldade em contratar, porque se por acaso contratam um trabalhador que não tem as competências que eram supostas, acabam por ficar ali um bocadinho de pés e mãos atados. Não estou com isto a dizer, atenção, que acho que se deva facilitar os despedimentos, acho que deve haver outros meios para se tentar chegar a um meio termo. Mas, de facto, na minha opinião, o principal problema é que toda a gente quer tudo. E aproveitando um bocadinho aquilo que o Paulo disse há bocado, isto tem que se construir a casa aos poucos, não é? Nós não podemos começar a construir a casa pelo telhado. Nós não podemos pedir, nem da parte dos empregadores, nem da parte dos trabalhadores, não podemos pedir que haja mudanças absolutamente radicais. E partindo um bocadinho para a parte política também, acho que o maior problema aqui é efetivamente a carga fiscal que existe para as empresas, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que é ou do que significa para uma empresa, seja pública, seja privada, não importa, dar um aumento salarial a um trabalhador, porque se calhar o trabalhador vai receber mais 100 euros, mas a empresa tem que desembolsar mais 200 ou 300. E se multiplicarmos isto por 10, 20, 30, 100, 500 trabalhadores, a empresa está a ter, se calhar, os mesmos lucros, ou menos ainda, porque tudo aumenta para toda a gente, e não tem condições para chegar às condições, passa aqui um bocadinho a redundância, que os trabalhadores pretendem. Portanto, naturalmente, tem que haver sempre um equilíbrio. Que eu acho que é a parte mais complicada de chegar, né? Porque Sem em alguns dúvida. casos, para alguns ganharem, outros têm que perder. Não precisa ser assim, mas infelizmente é assim que é. E se no final da história tiver que aumentar o valor do bilhete, aí, mais uma vez, a população é quem sofre e continua no mesmo círculo, né? Não se resolve. Exatamente. Fazer uma pergunta para a senhora com respeito quais os principais direitos dos passageiros quando ocorre uma greve. Eu sei que é o direito fazer greve, mas tem algum direito do próprio passageiro, doutora? Em momentos de greve?
Assim, aproveito para começar por uma das coisas que foi dito por uma das pessoas que foi entrevistada, que é a questão de chegarem atrasados ao trabalho. Porque acho que isto, as pessoas às vezes não têm noção, mas isto se calhar até é mais importante do que a questão do reembolso. Quando nós chegamos atrasados, ou mesmo não conseguimos ir trabalhar porque não utilizamos o transporte público e naquele dia não havia comboios, não havia autocarros, não havia nada, absolutamente nada disponível. O que é que nós temos que fazer para que a nossa posição enquanto trabalhador não fique fragilizada? Primeiro é quando existe um atraso superior a 1 hora, seja nos autocarros, seja nos comboios, nós devemos exigir à empresa, por exemplo a CP, que era o que estávamos a falar há pouco, que nos emita uma declaração na qual diz qual é que foi o atraso, quando é que foi, qual é que foi o motivo do cancelamento, com a duração. Esta declaração vai servir para nós apresentarmos à entidade patronal como forma justificativa da nossa falta ou do nosso atraso. Mas isto não significa que a entidade patronal aceite esta falta como uma falta justificada, porque as faltas justificadas são aquelas que ou estão previstas no Código de Trabalho, ou na Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, ou que, apesar de não estarem previstas, o empregador aceita. Como esta falta não está lá prevista, está na discricionariedade do empregador aceitar ou não. E se não aceitar, o que vai acontecer é que eu vou ter uma falta injustificada e vai-me ser descontado o dia ou os dias daquela paralisação em que eu faltei ou cheguei atrasado. Portanto, aqui acho que também por parte dos passageiros, sabendo, por exemplo, que vai existir uma greve geral agora no dia 11, acho que também é importante os próprios passageiros diligenciarem por outras opções. Eu sei que isto é mais fácil falado do que feito, mas é importante tentar arranjar outras opções, eventualmente até pedir para ficar em teletrabalho, para evitar que aqui a questão do trabalho, não é? Da parte laboral desta pessoa que não consegue chegar a tempo, possa ser prejudicada. É porque se tivermos uma falta injustificada, é mais um motivo para acreditar um eventual despedimento por justa causa, não é? Portanto, convém termos sempre esta parte em atenção. Depois, relativamente aos restantes passageiros, também se falou aqui um bocadinho restantes, como quem diz? Também se falou aqui um bocadinho na questão do reembolso, do valor que depois pode ser aproveitado para outras viagens. Isto é muito bonito, mas não funciona exatamente assim, porque o reembolso não é automático. Ou seja, se eu hoje não consigo apanhar um comboio ou um autocarro, eles não me transferem automaticamente o dinheiro para eu poder apanhar um TVD ou um táxi, não é? Tenho que pedir, naturalmente. Portanto, acaba por ser uma situação um bocadinho mais complicada, né? Mas resolvida. Certo. E, doutora, mais uma pergunta. As empresas, elas são obrigadas a garantir algum serviço mínimo durante a greve? Sim, são. Sendo empresas que trabalhem num setor que seja socialmente imprescindível, como é o caso do setor dos transportes, saúde, segurança, por aí fora, sim, é obrigatório que tenham estes serviços mínimos, que é o que vai permitir que funcione, passa a redundância mais uma vez, mas no mínimo imprescindível, que no caso dos transportes normalmente é, por exemplo, ter algumas linhas, algumas carreiras ou comboios, por exemplo, de manhã e ao final do dia, que são aquelas horas mais críticas. Naturalmente isto nunca é suficiente, não é? Se já temos comboios e autocarros sobrelotados em alturas normais, fará em greve. E isso é definido como, essa questão do que seria o mínimo? Como que é definido? Tem uma norma, alguma... Sim, tem. Tudo tem uma norma. Então, no fundo, aqui os serviços mínimos para este tipo de atividade são das duas uma. Ou eles estão regulados num instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que diz quais é que são estes serviços mínimos e como é que vão funcionar, ou então, não estando, terá que haver aqui um acordo entre os representantes de empregadores e trabalhadores. Ou seja, no fundo, assim, de forma um bocadinho mais redundante, o governo convoca os representantes dos trabalhadores e os representantes dos empregadores para tentarem eles próprios chegar a um acordo sobre aquilo que consideram ser os serviços mínimos para os determinados setores. Se as partes não se entenderem, então aqui vai haver obrigatoriamente uma arbitragem, portanto vão ser selecionados árbitros para eles próprios chegarem a um consenso dentro de um princípio da proporcionalidade e da adequação daquilo que é necessário, e será essa decisão dessa arbitragem que vai valer para os serviços mínimos. Isto depois é publicado,
consoante o setor, DRE ou na Deserte. Perfeito. Muito esclarecedor, doutora. Eu vou voltar com a senhora para as considerações finais da senhora, também vou voltar com o Paulo. Nós vamos agora a mais opiniões de pessoas nas ruas de Lisboa e volto com as considerações finais dos nossos convidados. Então, dia 11 tem mais uma greve. Mais uma greve, mais uma reivindicação, mais procura em busca de respostas, né? E a gente torce para que tudo dê certo, né? Porque nós também somos utilizadores de transporte público, nós lidamos com pessoas que utilizam transporte público e a gente fica feliz quando há esse acordo e há respostas e fica bem para ambos os lados, né? Lidamos com quem utiliza o transporte público e também lidamos com aqueles que trabalham no transporte público, né? Estamos ali com toda a gente, então queremos sim, eu acho que todo mundo quer que se resolva, né? Eu acredito que essa sucessão de greves ao longo desses anos, bispo, é justamente o receio, de repente, de instituições governamentais em relação a outros setores, porque não é só o setor de transporte público. São vários setores reivindicando, são vários setores fazendo greve. Então teria que haver realmente aí uma política pública eficaz para reestruturar, ressignificar essa questão estrutural de setores, aumento de salários, corte de gastos, enfim, dá trabalho. Não, a gente sabe que não é fácil, eu mencionei há pouco que existe solução, a gente entende que não é fácil, mas com força de vontade e uma boa administração, a gente acredita que é possível. Com certeza. Vamos ver o que as pessoas dizem nas ruas de Lisboa. Já voltamos. Transportes diariamente? Todos os dias. Qual é que é a sua opinião sobre a greve de transportes atual? Acha que prejudica de alguma forma a vida dos portugueses? Prejudica, porque a maior parte das vezes que eu me desloco é para ir para a escola e a maior parte das vezes tenho que apanhar o comboio, como aconteceu hoje. Indicaram que ia haver greve, então não tive que ir à escola e agora tenho que ver se consigo arranjar um papel de justificação para justificar. Sim, bastante. E de que forma? De manhã, agora ao fim do dia, já sabemos que vai ser um caos. É todos os dias que afeta, mas eles estão sempre a fazer greve. Acha que esta greve de alguma forma impactou a sua rotina? Sim, tenho que chegar mais tarde, quando eu posso entrar mais cedo, chego mais tarde a casa, sim. Eu acho que sim, porque prejudica sempre, a pessoa vai para apanhar o autocarro e está a tempos infinitos, às vezes chega a ser meia hora, uma hora à espera do autocarro. Está sempre a prejudicar, eu percebo os motivos, mas quem sofre é quem não tem nada a ver. Neste momento, que vindo um autocarro demora mais tempo do que apanhar logo o comboio. No geral, acha que as greves mudam alguma coisa? Ou seja, acha que são a melhor forma de lutar a favor dos direitos dos trabalhadores? Olha, eu sinceramente eu digo que eu acho que eles, não sei se eles ganham, se perdem, não sei, mas eu acho que é uma estupidez eles não fazem nada. Eles estão em greve. Quem é prejudicado é sempre o utente, porque a pessoa compra o passe e fica sempre à espera dos autocarros. Não, porque está a ajudar nesse direito desses trabalhadores, mas não está a ajudar no direito dos outros trabalhadores, principalmente as pessoas que não precisam dos comboios para trabalhar e muitos jovens também precisam. Portanto, ajuda na luta contra os direitos dos trabalhadores, mas não ajuda na rotina dos portugueses comuns, é isso? Não, porque está a ajudar uns e não está a ajudar outros. E muita gente apanha os comboios, muita gente mesmo. É uma boa forma, mas eu acho que elas estão num ciclo vicioso e não se reinventam. Acho que precisa-se de uma outra alternativa, de uma outra força, de um outro caminho, que se calhar realmente tenha impacto. Porque se as coisas continuarem a ser as mesmas e as pessoas se habituarem a esta rotina, a greve vai deixar de ter poder, vai ser exatamente a mesma coisa e as pessoas vão se habituar e não vai haver o reclamar que realmente dá impacto. Portanto, se for para mudar, tem que ser algo que realmente impacte. O sindicato implementou pelo menos 2 medidas para apaziguar os efeitos da greve aos portugueses. Uma delas foi o reembolso do bilhete dia 3 de novembro e a outra foi continuar a circular de facto os transportes, mas com menos carruagens. Acha que de alguma forma estas 2 medidas promovem realmente o apaziguar desta greve na vida dos portugueses? Não, porque no caso, na minha opinião, é mais um disfarce do que propriamente uma resposta, porque menos carruagens prejudica no geral porque os transportes estão sempre cheios. Chega a hora da ponta, nem o que temos como base é o suficiente. O reembolso é só para
pronto, enfim, também não é isso que vai prejudicar ou melhorar. O que as pessoas querem é os transportes, não o dinheiro. Não, porque já acho que são normais, não chega, quanto mais tirar. Porque eles vão sempre cheios, portanto, é pior. Acha que continua a complicar a vida dos portugueses? Muito, sim. Acha que os portugueses tiveram de tirar ao bolso alguns euros para o uso de táxi ou de outros meios de transporte? Qual é que é a sua opinião sobre isto? Repara, provavelmente sim, houveram situações dessas, mas dado aquilo que se está a passar no nosso país e já vem desde o 25 de Abril, que as pessoas não têm outra opção senão lutarem. Acha que é fundamental estas greves? Eu acho que sim, se as pessoas não estão bem, acho que sim. Sim. Muitos vão de Uber, que fica mais caro nestas alturas, ou então trazem o carro que também lhes vai tirar dinheiro do bolso, porque temos que pagar, por exemplo aqui, temos que pagar sempre estacionamento, e é caro aqui. Quais os prós e os contras destas supressões de transportes? Os prós e os contras. As pessoas provavelmente vão sentir mais dificuldade em se deslocarem de um local para o outro, mas faz parte e as pessoas têm o direito de reclamar. E os prós? Os prós é isso. Se calhar as pessoas vão sentir um bocadinho, não é? Vão ter mais dificuldade, mas é o que é. Olha, eu falo por mim. Acho que é uma chatice para mim, porque eu tenho que sair, eu não trabalho, mas mesmo assim tenho as minhas coisas a fazer, não é? Tenho coisas a fazer e dependo dos transportes públicos. É isso. Portanto, para si as greves só trazem contras, não trazem prós, é isso? É exatamente essa palavra que eu queria falar. Vamos ver como é que ficou as nossas enquetes aqui pelas redes sociais. Pode colocar, por favor, o pastor Gelson vai apresentar, por favor. A pergunta era, foi afetado pela greve dos transportes? 23% diz que sim, já muitas vezes. 38% diz poucas vezes e 39% nunca foi afetado. Obviamente são pessoas que usam transporte privado, né? Sua forma de transporte. A segunda pergunta, por favor. A pergunta era, acha justa a greve dos transportes? 42% diz que sim, trata-se de lutar pelos direitos. Empatado aí, 42% também diz que não, prejudica muita gente. Aquilo que o senhor falou, né? É meio que equilibrado aí as opiniões. Que eu vi também nas ruas de Lisboa, né? As pessoas, inclusive agora, muita gente a defender, um ou outro a dizer contra, mas viu que as ruas de Lisboa estão iguais às pessoas da internet, né? As pessoas pensam igual. E 16% que não têm opinião, preferem não opinar. A outra pergunta, terceira, para si, estas greves trazem mudanças positivas, 0%, ajudam a melhorar as condições do país, também 0%, e 67% diz que não mudam em nada, fica tudo igual. 33% prejudica a vida das pessoas. Se nós pararmos para pensar, faz sentido isso, porque quantas greves? Muitas, né? E quantas soluções? Zero. Então, não estou a dizer que, então você é contra a greve. Não é isso que eu estou a falar. A pergunta é essa. Trazem mudanças positivas? Ajudam a melhorar as condições? Não mudam nada? Olha só, 67% estão dizendo que não muda. E 33% diz que prejudica, né? Prejudica a vida das pessoas. E a última pergunta era, uma resposta aberta, na sua opinião, o que podia resolver esta situação das greves no país? Temos ali um usuário anônimo que diz dificilmente será resolvido como está a ser feito. Um outro utilizador anônimo do Instagram disse respeito pelas condições de trabalho e investimento nas equipes. Que é o que precisa ser feito. Vamos aqui às considerações finais do Paulo Santos, ele que é representante do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, participou conosco hoje aqui no programa. Por favor, Paulo, suas considerações finais no programa de hoje. Sim, eu também fui acompanhando
como é óbvio, o programa e as entrevistas que vocês fizeram às pessoas, e assim, quando nós fazemos uma greve, o nosso interesse nunca é impactar a vida das pessoas, como é óbvio, não é? Nós até nem nos sentimos bem, porque depois também vamos para as estações, apanhamos o transporte que nos é possível, também viajamos de comboio, e ouvir às vezes certas coisas, a gente aí fica cabisbaixo, não é? Porque o objetivo nunca é que os trabalhadores dos transportes prejudiquem a vida do dia-a-dia das pessoas. Em relação a não mudar, assim, acaba por ser um bocadinho o espelho do que a gente quer fazer transparecer cá para fora, que é, ao longo de anos as coisas não mudam, não é? Por isso é que as greves continuam a acontecer, e a opinião das pessoas acaba por transmitir um bocadinho isso, que é, não vai mudar nada, mas devia mudar, não é? Porque se as coisas mudassem, as greves acabavam. Exato. E seria bom, não é? É um bocadinho o espelho do país nesse aspecto. Porque nós, como eu disse no início do programa, nós não procuramos só melhoras salariais e melhoras a nível de condições de trabalho. Também procuramos com que a empresa melhore, porque são utilizadores de transportes públicos, como vi que falaram, e de certeza que não gostam de andar em transportes sublotados, não gostam de andar em transportes antigos, não gostam de muitas situações em que Portugal está a nível dos transportes. Nós, por exemplo, em relação ao TGV, já vimos anunciar o TGV para aí há uns 30 anos, não é? E ainda nem sequer fizemos um troço de linha, um bocado de linha, não é? E vamos a ver o resto da Europa e nos países, todos os países aqui ao nosso redor têm linhas de alta velocidade. É um exemplo, não é? Estou a pegar num pequeno exemplo. A nível dos trabalhadores, a empresa demora anos a conseguir ter trabalhadores formados para as funções que tem, não é? Os trabalhadores da manutenção, os trabalhadores da manobra, os maquinistas, os revisores, todos eles estão sujeitos a formações da empresa, a investimentos da empresa. Mas depois, se os ordenados ficam estagnados, esses próprios trabalhadores vão sair da empresa, não é? Isto o que é que vai criar? Vai criar uma empresa menos qualidade a nível de serviço, porque estamos a deixar fugir a mão de obra especializada, estamos a deixar fugir as pessoas que já estão há muitos anos na empresa, porque cá fora, a nível salarial, a oferta acaba por ser muito mais convidativa do que o que se torna dentro da empresa, não é? Isto depois é uma bola de neve, porque se nós temos uma empresa formada com bons ativos, a empresa vai funcionar muito melhor do que se tivermos uma empresa que está constantemente a renovar os seus ativos porque tem fuga dos ativos para o mercado de trabalho paralelo, não é? Assim, esperemos que a empresa e os transportes consigam melhorar, que o governo agora com esta compra dos comboios que já vem muito atrasada, a gente consiga melhorar a opinião que existe sobre os transportes públicos, porque vai ser bom para as pessoas, mas também vai ser bom para nós que trabalhamos lá, que queremos trabalhar numa empresa competitiva e que nos proporcione as melhores condições de trabalho, que inclui com tudo o que eu já disse até agora. Perfeito. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Agradeço imenso, e vocês sempre têm voz aqui no programa Debate Público, viu? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Um abraço, uma ótima noite. Doutora Adriana, ela que também esteve conosco ao longo do programa, e como ela é advogada especializada no setor de transportes, vai deixar também as suas considerações finais aqui no debate público de hoje. Por favor, doutora. Obrigada. Eu vou ser muito sucinta, até porque acho que já falei bastante. A greve é efetivamente um direito fundamental e na maior parte das vezes é a única forma que os trabalhadores têm de reivindicar melhores condições laborais. Portanto, os trabalhadores só conseguem fazer pressão através das greves. É natural que isto cause desconforto e, como eu já disse, é suposto causar desconforto, é suposto causar prejuízo, não aos passageiros, naturalmente, mas às empresas para as forçar a negociar. Ou seja, as greves acabam por ser quase a única força negocial que os grevistas, os trabalhadores, têm. No caso em concreto dos transportes, quando há uma greve, o direito mais importante, sem dúvida alguma, é o direito à informação. O passageiro tem que saber o que é que vai acontecer, quais é que são os serviços mínimos que existem, quais é que são os seus direitos, quais é que são as suas alternativas. E quero deixar aqui apenas mais duas notas, porque há aqui alguma diferença entre o transporte ferroviário, portanto os comboios, e nos autocarros.
Sem dúvida alguma, no caso dos comboios e dos metros, se o comboio ou o metro não circular, o passageiro tem que pedir um reembolso. No caso dos autocarros, isto nem sempre é assim, porque o legislador deixou aqui uma brecha, e o meu conselho é que, efetivamente, quando nós compramos um bilhete sabendo que há uma greve geral, ou quando compramos ainda antes de saber, se a probabilidade é que efetivamente seja cancelada a viagem, o ideal então é pedir o reembolso atempadamente. Porque se os termos e condições do operador de transporte dizem que não há reembolso em relação à greve, possivelmente não vamos conseguir este reembolso. Em todos os casos, o reembolso não é automático. O passageiro deve sempre guardar o bilhete, guardar o talão de pagamento, todos os registros que tiver, até fotografias dos avisos que aparecem nos painéis informativos nos terminais, tudo o que lhes permita reclamar e fazer prova que efetivamente sofreram com aquela greve, que aquele transporte foi cancelado. De um modo geral, o passageiro deve sempre estar ciente das possíveis limitações que vão existir quando há greves. Portanto, se já adquiriu um bilhete depois de anunciada a greve, a probabilidade de reembolso, porque a viagem foi cancelada posteriormente, é menor. Portanto, no caso também dos passes, quer no caso dos passes de autocarros, quer no caso dos passes, de comboios, não há nem num caso nem no outro reembolso, exceto no caso dos comboios, quando não exista qualquer outra alternativa. Ou seja, no caso dos autocarros não há qualquer possibilidade de quem tem passes de ser reembolsado. No caso dos passes de comboio, apenas existe essa possibilidade de reembolso se nós conseguirmos comprovar que não temos mais nenhum meio de transporte público, naturalmente, à nossa disposição, que não há outras alternativas. Isto também é um tema que tem sido bastante debatido por várias associações, mas até agora ainda não foi alterado por causa desta diferença entre os autocarros e os comboios. Perfeito. Doutora Adriana, muito obrigado pela participação da senhora, agradeço. Muito esclarecedora mesmo, que Deus a abençoe e sempre bem-vinda aqui no Debate Público. Muito obrigada pelo convite, espero poder estar aqui mais vezes. Com certeza, uma ótima noite para a senhora. Com licença. Obrigada, igualmente. O Debate Público ele é um programa que ele ouve todas as pessoas, ouve as opiniões de forma respeitosa, muitas das opiniões se divergem, né? Você viu alguns que concordam, outros que não, outros que percebem o que deve ser feito, enfim... Esse é o objetivo do programa, trazer uma reflexão. Eu quero que você também reflita sobre essa e outras questões todas as terças-feiras, a partir das 23 horas. Semana que vem, vai estar conosco também? Com certeza. Sempre é sempre um prazer aqui conversar um pouquinho sobre esses assuntos que são de utilidade pública. E só nos resta encorajar as pessoas que acompanham agora o programa, como falou a doutora Adriana, se prepararem, né? Porque é uma constante. Nós sabemos que as greves não vão parar, as reivindicações não vão parar, até que se encontre uma resposta. Então, a população precisa se precaver, precisa se preparar para sofrer menos, para ter menos prejuízos e ter sempre uma alternativa para não ter a sua vida prejudicada. Porque, como foi dito, é um direito. Então, se é um direito, as pessoas vão usar desse direito. Então, já é previsto em lei, a Constituição prevê isso. Então, como o senhor bem disse, se preparar para sofrer menos. Eu gostei disso, se preparar para sofrer menos. Só queria deixar uma nota aqui. A senhora Maria Luiz Martins, que ela é representante do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal, ela iria participar conosco, em direto, mas por uma questão não conseguiu. Mas nós temos uma nota. Não temos uma nota? Temos uma nota que foi deixada pela STAMP, que é o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal. Eu não sei se dá para chamar. Podemos? É possível? Então, por favor, antes de encerrarmos, coloque a nota, por favor. Do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal. O setor dos transportes em Portugal. Uma crise estrutural que exige respostas. O STAMP lamenta não poder estar presente no programa de hoje, mas considera essencial deixar clara a sua posição sobre a situação crítica que hoje se vive no setor dos transportes em Portugal. Um setor em tensão. As greves são um sintoma, não a causa. O setor dos transportes atravessa um período de grande tensão, marcado por greves, falhas operacionais e falta de recursos humanos. Estes episódios não surgem do nada.
são um reflexo direto de falhas estruturais acumuladas ao longo de anos. Greves na ferrovia. Um problema profundo e previsível. A ferrovia é, como sabemos, o setor mais atingido por greves. E compreende-se porquê. Apesar do STAMP não ter representação neste segmento, reconhecemos totalmente a legitimidade das reivindicações. Falta de trabalhadores em todo o setor. As empresas enfrentam dificuldades graves de contratação em todos os segmentos: ferroviário, rodoviário, aeroportuário e logístico. Salários estagnados, carreiras pouco atrativas, ritmos de trabalho insustentáveis e faltas de progressão afetam a capacidade de atrair e reter profissionais. Dependência de trabalho suplementar. Muitos serviços só continuam a funcionar graças ao abuso de horas extraordinárias. O trabalho suplementar deixou de ser exceção e tornou-se rotina, provocando fadiga extrema, burnout, aumentos de risco operacional, perda de qualidade de serviço. As greves ao trabalho suplementar representam o único mecanismo legal que permite aos trabalhadores recusar cargas de trabalhos insustentáveis. O que é necessário mudar para garantir um transporte público digno, seguro e eficiente? É urgente. Reforçar quadros, valorizar carreiras, combater a precariedade, investir na frota e na infraestrutura, definir uma estratégia clara para o futuro do setor. Sem isto, continuaremos a assistir a políticas públicas bem intencionadas, mas falhadas na execução, com custos para os trabalhadores e para os utentes. Respostas institucionais a questões frequentes. As greves prejudicam os passageiros? As greves são um sintoma? O que prejudica todos os dias é a falta de trabalhadores, de frota e de estabilidade. Os sindicatos estão a usar as greves politicamente? Não. As greves surgem quando falham todas as outras vias de diálogo. Os transportes não deviam ser um serviço que nunca para? Sim, e exatamente por isso precisam de trabalhadores valorizados e de condições dignas. A precariedade é um problema real. É um dos maiores problemas do setor e está a agravar-se. O que está em risco? A qualidade de serviço, a segurança, a sustentabilidade do setor e até o sistema de segurança social. Portugal precisa de uma estratégia clara, investimento real e políticas que valorizem quem todos os dias mantém o país em movimento. Costumamos dizer aos nossos associados: no setor dos transportes, sabes sempre a hora que entras, mas nunca sabes a hora que sais. É tempo de mudar isso. Então ficar registrada aí a participação dos representantes do STAMP, Sindicato dos Trabalhadores do Transporte de Portugal. Ficamos por aqui então com a nossa participação. Semana que vem o tema... Já posso falar, será? Um spoilerzinho, né? Um spoiler? É. Então vou deixar o senhor falar, o senhor já sabe qual é. Black Friday. Black Friday. É a onda do momento. Vamos falar, né? sobre consumo. Terça-feira que vem, a partir das 23 horas, esse é o tema. Black Friday. Vamos falar sobre consumismo e outras coisas mais no debate público da semana que vem. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Terça que vem, então, estamos de volta. Até lá.